A gente já começa. Bom, pessoal, agora, mais uma vez, boa noite para vocês, né, que estão aqui em mais uma reunião. Essa já é a nossa quinta reunião e hoje a gente vai trabalhar, então, as estratégias de leitura que vão acontecer ali no nosso pós-leitura, né? Talvez o nosso pós-leitura seja no final do livro, mas pode ser um pós-leitura ali depois de uma quantidade X também de leitura do livro, né? Então, eu só vou colocar aqui para vocês os nossos slides com os recadinhos iniciais. Ele já estava ali, eu tive que tirar porque deu um probleminha aqui. Mas sempre lembrando vocês para manterem a câmera aberta durante a reunião, os microfones fechados, para vocês também evitarem fazer outras, né, atividades, interagir com a gente, participar ativamente da reunião, levantando a mãozinha quando vocês quiserem falar ou quiserem dar alguma opinião, realizar as atividades propostas e esclarecer todas as dúvidas. Hoje já tirei algumas dúvidas aí no início da reunião, e isso é muito bom. Gente, então vamos lá. Animação de leitura, reunião 5. Então, a reunião 5, ela é a reunião desta semana, do 19/6 a 23/6, né? Então, olha só onde nós já estamos, na quinta reunião. Semana que vem já é a sexta reunião. Depois, na sétima reunião, já é nossa reunião de nivelamento. E aí a gente vai ter um recesso, né? E depois do recesso, a gente volta, então, no dia 24, ali na semana de 24/7, ok? Aí a gente retorna às nossas reuniões na semana de 24/7. Nós, professores, acho que voltamos no dia 22, né? 22 ou 21 para a escola, com a semana pedagógica, mas aqui no GE, dia 20 nós voltamos. Aqui no GE volta a partir do dia 24, então no dia 25 a gente tem a nossa reunião, tá? Beijo. Bom, estamos aí quase na metade, já foram várias reuniões aí, e hoje, em especial, a nossa agenda está aí, ó, com 7 momentos, parece que vai ser longo, mas não vai ser tão longo assim, esses 7 momentos vão passar rapidinho, então a gente vai começar com o acolhimento, depois no início de conversa, um pouquinho dos conceitos, aí vamos ter um tempo ali para fazer o em ação, vamos socializar o nosso em ação, síntese da reunião e o para concluir, certo? Então, vamos lá, dando início agora ao nosso acolhimento. Eu vou colocar para vocês aí um vídeo da diretora editorial Ana Cristina Zahar. Ela vai falar um pouquinho do prazer da leitura e como passar esse hábito adiante. Então, é um pouquinho do que ela vê como o prazer ali na leitura. A leitura, para mim, sempre foi um prazer. Você também sente que a coisa de lerem para você, para mim, é um carinho nos ouvidos, entendeu? Alguém lê para você aquilo, que delícia, entendeu? Então, eu acho que a gente ler para os nossos filhos é a melhor coisa, ou netos, ou as crianças que a gente lida, né? As crianças precisam ter essa intimidade com o livro, sentir que eles são parte. Eu vejo que eu acertei quando eu vejo as minhas netas hoje, elas não saem na rua sem um livro. Porque se ficar apurrinhada, tem um livro para ler. Se ficar sozinha, vai ter um livro para ler. Se ficar atrasado, tem o que ler, entendeu? Então, aquilo é uma companhia. Agora, viajando com elas, elas assim, o dia que sai o livro tal, a gente precisa ter um livro no primeiro momento, porque aquilo é um prazer, entendeu? Então, eu diria que a coisa mais importante é que o livro seja sinônimo de prazer, de amor, né, e não assim uma obrigação, que eu tenho que ler para a escola, porque eu tenho que... Não, né? Aquilo traz realmente amor, prazer, alegria, né? Companhia, e que realmente é verdade, né? Com o livro você nunca está sozinho. Olha aí, né?
O prazer de ler, ele começa também no prazer de ouvir a ler, né? Assim, a gente, às vezes, não valoriza muito isso, né? A criança, principalmente os nossos alunos, às vezes a gente faz muito isso em casa, com os nossos filhos, com os nossos conhecidos, mas os nossos alunos talvez não tenham essa prática de ouvir a leitura. E isso é muito importante, né? Porque a partir dali é que você já vai colocando o aluno, inserindo o aluno nesse mundo literário, nesse mundo da leitura. Agora a gente vai fazer um Jamboard, onde vocês vão só colocar aí para mim, eu vou colocar o link para vocês, desse Jamboard já aí. Deixa eu colocar ali para vocês no chat. Nesse Jamboard, vocês vão acessar o link aí pelo chat. Acabei de colocar o link. Quando vocês acessarem o link, vocês vão vir parar aqui nessa página, nesse Jamboard. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Ó. Qual é o livro que você carrega dentro de você até hoje? Colhe a imagem dele aqui. Então, você pode copiar uma imagem lá do Google ou vir direto aqui, ó, em imagem, adicionar imagem, e daí você já pesquisa aqui, ó, imagens do Google, pesquisa ali o nome do livro, e daí você já insere essa imagem diretamente no Jamboard. Então, qual foi aí o livro que até hoje está aí dentro de você? Pode ser um lá da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, um que você leu há pouco, mas qual é aquele que te marcou? Né? Até deixei uma imagem ali do Tronco do Ipê, de José de Alencar. Deixa eu voltar para cá. Mas vocês podem estar contribuindo ali com o livro de vocês. Vou até diminuir um pouquinho essa imagem, para a gente poder ir inserindo ali. Isso, olha lá. Já apareceu ali Vidas Secas. Apareceu Jogando Xadrez. Geise, eu não estou conseguindo pesquisar o meu livro por aqui, não. Tenta pesquisar no Google, Gilberto, e daí você clica, copia a imagem e daí cola aqui, com Ctrl V. Geise, como que eu faço para colar aí? Ctrl V. Então, segura. Lá no Google eu fui, copiei, e é só vir na tela aí que eu abri, Ctrl V. Ctrl V. Talvez ele até cole grandão, daí você vai ter que diminuir um pouquinho, tá? Olha a coleção Vagalume ali. Ah, e esse Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon. Eu também. Esse é meu. Amo esse livro. Ai, é muito bom. Olha que delícia. Na minha infância, o que me despertou o gosto foi os livros da série Vagalume mesmo. Eu era apaixonada. Hoje acho que é a série Vagalume, né? Porque, não sei, mas era o que a gente tinha na escola também, não sei, né? Era mas muito era mais uma leitura fácil, né? Era uma leitura fácil, chamativa, prendia atenção, então era muito gostoso. E você lia rapidinho, né? Não estou conseguindo mesmo. Não? Quem falou? Gislaine. A Gislaine? Ô, Gislaine, tenta por aqui, ó, pelo próprio Jamboard. Clica aqui na imagem, aí ele vai abrir assim, ó. Aí você vem aqui, imagens do Google, e aqui em cima, ó, você coloca a imagem, o nome do livro, e ele já aparece aqui embaixo, daí é só você dar um clique. Volta aí novamente para que eu entenda. Aqui, ó, tá vendo aqui?
Uhum. onde tem desenho, dá um clique, aí você vai lá em imagens do Google, ele abre a caixinha de pesquisa em cima, ó. Aqui. Gente, meu despertar para leitura foi meio tardio já. Tinha meus 18 anos já, por aí. Já, Gilberto, mas eu Já sei que nunca é tarde, nunca é tarde. não gostava de ler, não. Odiava. Olha ali a árvore que dava dinheiro, também da coleção Vagalume. Ô, Gilberto, eu acho assim, na realidade, eu não sei, meu pai lia muito, né? Então, meu pai sempre me fez ler muito. E os meus irmãos já não têm a mesma aptidão com a leitura que eu tenho. A minha irmã ainda lê um pouco mais, mas o meu irmão, por exemplo, não lê nada, né? Uhum. Mas quando eu estava na minha adolescência, o meu pai ele fazia questão de pegar livros, de me dar livros, de me mostrar. Então, assim, eu tive esse contato muito cedo com livros. Não foi assim muito na escola, não. Quando eu fui para a escola, eu já gostava de ler. Ó, o Pequeno Príncipe, o Cortiço. E aqui a gente vai relembrando, né? Dom Casmurro. Esse aqui eu não estou conseguindo ler, que está tão... Gente, esse aqui eu não estou conseguindo ler. Para mim está parecendo tão clarinho. E pela imagem eu não estou lembrada. Não Professora, me lembro. com licença, Fala, Dani. você pode me achar muito infantil, mas você falou ali o que despertou, né? Sim, aquele que Então, você carrega no aquelas coração. histórias ali da Mary França e Eliardo França foi o que de verdade despertou. Porque eu tinha 6 anos de idade e eu fiquei alguns dias internada no hospital e uma prima do meu pai me deu esses livros de presente. E a minha mãe leu tantas vezes, que quando eu ganhei alta, eu cheguei em casa contando para os meus irmãos, porque eu decorei as histórias. Olha Então que foi o legal. que de verdade, assim, me abriu, sabe? Porque as outras pessoas me levavam brinquedo. Eu Gente, lembro até que apagou uma tudo. tia minha me levou o chocolate que eu mais gostava, me levou a bolacha que eu mais gostava. E essa prima do meu pai, ela levou livro. Eu, assim, fiquei encantada. E depois a Alcione, a minha irmã, ela sempre comprou. Eu não tinha, assim, sabe, muita fluência na leitura nos meus primeiros anos de escola, mas eu gostava de ler e eu gostava muito de ouvir Sim. e depois de contar aquilo que eu tinha ouvido, sabe? Então pode me achar meio infantil, mas foi o que de verdade despertou ali, tá bom? Gente, o nosso cenário estava tão bonito, eu não sei se eu cliquei ou alguém clicou no limpar frame, sumiu tudo. Fiquei triste agora. E não volta quando limpa ali, né? Mas tudo bem, nós vimos ali, resgatamos ali essa ideia. E é isso mesmo. Aqui os meninos colocaram de novo. E é isso mesmo, Dani, é isso mesmo. Então, por exemplo, né, um hospital, e ali você teve aquele contato que te despertou. Isso é bacana. Vidas secas. Olha que linda esse da Alice, essa imagem da Alice ficou muito linda. Vamos colocando de novo, né?
Todos nós vamos pesquisar ali. Vou colocar o seu, Gilberto, de novo. Bom, gente, muito legal. A gente vê esses gostos, assim, que são tão diferentes, né? Mas cada um foi despertado de uma forma, de um jeito. E são essas as reflexões que a gente tem feito, né? Em todos esses dias que nós já estamos aqui, já estamos trabalhando com as estratégias de leitura. Então, o que acontece? Eu vou dar continuidade aqui no nosso slide. Se vocês quiserem colocar as imagens lá, para ficar gravado, podem ir colocando. Mas o que acontece? Então, quando a gente pensa em atividades de animações de leitura, a gente tem que ter muito certo na nossa cabeça que essas imagens, elas não são atividades isoladas. Elas fazem parte de um plano de ação. E se é um plano de ação, ela passa por alguns momentos. Então, a atividade que nós vamos trabalhar hoje, ela também vai passar por esses momentos. A gente já viu ali na semana passada o Animando para a Leitura, que é a atividade que a gente faria antes dos nossos momentos ali de leitura. E hoje a gente vai ver a atividade Animando a Leitura. Então, seria essa atividade para esse processo, né, do pós-leitura. E esse pós-leitura, ele pode ser no final do livro, ou ele pode ser de acordo com uma quantidade X que já foi lida do livro, né? Aí vai muito de você, professor, de como você queira organizar essas atividades. Claro que, na atividade antes, a gente vai explorar um pouco das sinopses, a gente vai fazer uma contação, são atividades para atrair os alunos, é uma forma de motivar. Nessas atividades de animando a leitura, a gente já vai perceber que a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Então, são atividades que você vai poder ter uma profundidade maior de acordo com aquele objetivo que você, professor, queira alcançar. E no final a gente vai ver que os dois vai compor ali, então, um plano chamado de animação de leitura ou animando a leitura. Então, as animações de leitura são instrumentos para a formação literária e o fortalecimento do hábito do leitor. A gente já falou várias vezes nesse encontro, parece até ser muito repetitivo, que a leitura ela é tomada por cada leitor com um sentido diferente. Talvez a obra, eu vi ali o Gilberto ler um livro que eu também li, mas talvez para ele teve uma significância, e teve, né? Se foi o livro que marcou a vida dele, teve uma significância muito maior do que para mim. Por quê? Porque o sentido que ele colocou ali no livro, naquele momento que ele leu, usando o imaginário dele, os conhecimentos dele, as inferências dele, foi diferente das minhas. Então, para mim, outros livros talvez tenham marcado mais. Por quê? Porque esse é um processo muito individual, né? E a gente sabe que os próprios textos literários, eles são escritos de forma a deixar lacunas. E essas lacunas são preenchidas por quê? Pelo próprio leitor. Então, a forma como eu preencho, de repente, uma lacuna que está ali no texto é diferente da forma como a Neuza ou a Maria, por exemplo, preenche na hora da leitura, mesmo sendo o mesmo livro. E quando a gente preenche essas lacunas, a gente está dando significado, né? Então, esse que é o bacana. E às vezes o nosso aluno, ele lê e ele não consegue preencher essas lacunas e tampouco dar significados. Eu fico bem, assim, eu presto muita atenção quando eu pergunto para o aluno e falo, como que está lendo a leitura? Ele fala, ai, professor, não estou entendendo nada. Eu falo, mas como assim? Você não consegue dizer para mim nem um pouquinho? Ah, eu sei que o cara fez isso. E acabou. Então, a gente vê assim, a limitação, né, de preencher
as lacunas que estão ali no texto, e isso faz até com que ele diga para ele mesmo que o livro é complicado e que ele não está entendendo nada. Então, o livro acaba ficando muito superficial, né? E aí, esse diálogo, e esse momento é um momento muito bacana, que é o momento que o leitor estabelece ali um diálogo com a obra, né? E ele constrói, então, ali os seus sentidos pessoais. Então, assim, é importante aproximar os nossos alunos da leitura, mas é importante também fazer com que eles consigam ter esses sentidos e que eles consigam preencher, cada um da sua forma, claro, né, com o teu conhecimento, porque isso também, para você preencher, isso daí também demanda conhecimento de mundo, inferências com outras histórias parecidas e tudo mais, mas para que ele faça isso e que ele consiga perceber, né, que entre a leitura e o mundo, né, assim, são representações ali, né, a própria leitura, ela é uma representação do seu próprio mundo. Então, proporcionar um momento de leitura é o ponto central do plano de ação. Então, o plano de ação, o que é? Ele exatamente pensa nisso, em proporcionar um momento de leitura. O plano de ação, ele veio para isso, tá? E o ensino da literatura? E aí os professores do ensino médio, às vezes, ficam um pouco assim, nossa, mas veio toda essa questão de leitura, veio essa nova metodologia, mas e o ensino da literatura? Falei os professores do ensino médio, que os professores de ensino médio geralmente aprofundam um pouco mais na literatura do que os professores do ensino fundamental. E a Zanquete, ela traz bem essa fala, que fala assim, ó, decorre, então, a preocupação com escolas e períodos, com autores e biografias, em detrimento do texto literário, propriamente dito. E não é uma preocupação nossa. Eu me lembro, quando eu tinha as minhas aulas do ensino médio, que a minha preocupação era, poxa, eu estou lá no terceiro ano, eu preciso abordar os 3 momentos do modernismo. Claro, eu preciso começar ali antes com o naturalismo, o realismo, o simbolismo, até, mas para isso eu vou ter que fazer uma linha do tempo, relembrar as outras escolas literárias, relembrar os outros autores, falar um pouquinho da biografia e ir trazendo isso nas outras aulas. Era uma preocupação, né? E aqui a gente percebe que essa preocupação ela vai caber bem aqui nesse momento, que são nas atividades que a gente vai animar a leitura, ou seja, nas atividades do pós-leitura, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, e vocês vão responder para mim com as reações aí do Meet, né? Essas reações que a gente já está combinando. Professor, quantos de vocês também se fazem esse questionamento? Vocês se questionam isso? Como é que eu vou ensinar literatura? Como é que fica esse ensino de literatura? Só responda ali, ó, com joinha, ou pode dar explosão, a palminha, eu já vou entender que vocês se preocupam. Olha lá, ó, nenhum negativo, né? Então, não tem nenhum professor que não está preocupado ali com essas questões literárias. Agora, na próxima pergunta, eu vou pedir para que vocês respondam com as emoções, mas vocês podem escrever ali no chat também, tá? Porque eu quero que vocês agora digitem ali no chat. Seguinte, qual era o sentimento que lhe despertava ao ter que estudar esses conteúdos e decorá-los? Quando você passou pela escola e chegou naquele momento das escolas literárias, qual foi o sentimento, professor, que você teve nesse momento? O que é que despertava quando o professor falava que você tinha que saber quando era o romantismo, quando era o arcadismo, quando era, enfim, né, o trovadorismo, que você tinha que decorar as datas, alguns colocaram ali de tristeza, né? Eu me lembro que, para mim, foi uma experiência, no meu ensino médio, não muito fácil. Eu não conseguia entender, gente, o que eram as escolas literárias. Não me entrava na cabeça o que era isso. Eu não conseguia entender porque tinha essa divisão, porque tinha esses autores tão bem divididos. Não me entrava na cabeça. Eu não sei se a gente se falava tanto ali de características, que eu não conseguia entender. Mas, quando eu fui para a faculdade, isso foi uma preocupação minha,
Porque eu falava assim, nossa, eu amo literatura, mas o meu amo literatura era porque eu gostava de ler, mas não a parte literária que a gente precisava aprender para ensinar para os nossos alunos. Mas eu tive um professor tão maravilhoso de literatura na minha faculdade, inclusive hoje ele é professor do Platão em Maringá e do Objetivo, que ele, não sei, eu falo assim que parece que deu o meu insight para a literatura ali, para essa parte histórica da literatura. E ele, simplesmente, a forma como ele explicava, eu conseguia navegar. Eu lembro que uma vez ele foi, né, explicar uma parte da literatura e ele desenhava um mapa no quadro. E ele começava a explicar, por exemplo, a carta desde lá, né, literatura da informação, a carta de Caminha, então ele desenhou ali onde ficava Portugal, e aí ele foi explicar que Portugal e Itália era tudo um continente só, que depois separaram, França e tal, e aí ele foi dando nomes, e porque aconteceu. Gente, eu não sei, eu sei que de lá para cá eu me apaixonei ainda mais pela literatura. E eu consegui perceber todas essas diferenças que a escola literária tinha. Mas foi uma forma diferente de aprender. Não foi imposto que eu tinha que decorar características, regras, eu consegui aprender as características. Né? Foi muito diferente, foi muito bacana esse trabalho. Então, vocês responderam ali, eu estou falando para que vocês respondessem ali. A Neuza colocou assim, olha, na minha época os professores eram, acredito, muito despreparados, aprendi ensinando. Aí a Silvana colocou sem sentido, a Josiane colocou sem sentido, entediante, não faziam propaganda dos livros. Isso faz a diferença, como faz? A Elaine, eu amava estudar as escolas literárias, decidi fazer letras por isso. Olha aí, a Elaine já gostava. Chato e cansativo, muitas informações. Deixa eu ver aqui mais a Margarete. Eu sempre gostei de literatura, mas foi na faculdade que me apaixonei. Eu também, ali foi na faculdade. Então, a gente tem essas experiências diferentes, né? Para mim, no ensino médio, era uma tortura. E isso eu me lembro como se fosse hoje. E, tipo assim, eu fazia 2 cursos de ensino médio, né? Eu fazia o magistério e o contabilidade. Eram professores diferentes. Eu tinha bons professores para ensinar a parte escrita, as produções textuais, mas eu não conseguia entender essa parte literária de jeito nenhum. Parecia um bloqueio, mas, enfim, tudo passa e a gente é despertado ali em algum momento. As atividades de animação após a leitura, que é essa que nós vamos ver hoje, ela tem o objetivo, então... Você me desculpa, eu estava tentando... Não sei se você está me ouvindo, eu estou com o computador. Sim, sim. Mas eu estou falando pelo celular porque eu não estava conseguindo acionar o microfone aqui do meu computador. Eu só queria colaborar com uma coisa em relação à literatura. Faz muito tempo que eu já dou aula de literatura no ensino médio, né? E eu tentei transmitir o ensino da literatura, contando mesmo uma história temporal, a linha do tempo. Por quê? Essa foi a dificuldade que eu tive. Tá ruim para você ouvir ou tá normal? Não, tá dando um pouquinho de Deixa eu ver eco, se eu para consigo entender. sair daqui do computador, depois eu volto. Acho que agora ficou melhor, né? Só no celular. Então, eu passei, a partir desse princípio, de como foi difícil para mim entender uma coisa deslocada, tipo, romantismo, tá, da onde? Do nada, caiu do céu. Então, eu comecei sempre que eu fui, depois da faculdade, logicamente, que a gente aprendeu, né, de uma forma sistematizada, eu comecei, todas as vezes que eu entro nos primeiros anos, a primeira coisa que eu faço é mostrar e falar para eles desenharem. Primeiro eu mostro, explico, e falo para eles desenharem no caderno. Sempre trabalho o conceito da literatura como uma das expressões de arte. Aí eu sempre falo, o que é arte para vocês? É uma pintura, é um teatro. Aí eu falo, a literatura é a arte das palavras. Então, para quebrar esse tipo, do nada caiu o romantismo, o modernismo, porque foi assim que eu aprendi no ensino médio, ainda mais que a gente fez magistério, né? E era muito fora de contexto, sabe? Então, todas as vezes que eu vou trabalhar literatura, eu sempre busco, e aí, agora mesmo, eu estou trabalhando o romantismo, né, em uma das turmas lá que eu estou. E
E eu voltei lá na linha do tempo de novo, mostrei para eles. Então, assim, tentando fazer sentido para eles, né? Tentando mostrar um pouco a literatura de uma forma diferente daquela que eu aprendi fora de contexto. Então, acho que a partir do momento que você traz um contexto, tanto no livro, igual todo mundo comentou, né? Os livros da infância, tinha tantos livros para eu colocar ali, mas o que me veio na cabeça foi o Vidas Secas, né? Eu acho que tanto o livro quanto a literatura, se ela for contextualizada, lembra que aquela professora que estava aqui, que está no meu grupo, que eu esqueci o nome dela agora, que ela deu o exemplo... A Neuza. Isso, a Neuza. Que ela deu o exemplo de quando ela vai falar de um livro, ela me empolga e fala, e dela para, e os alunos ficam loucos e querem ler, né? Então, eu acho que é essa magia, sabe? Eu acho que é essa, como se fala, esse instigar, esse contexto de uma literatura. Tudo que tem contexto fica diferente para você entender, para você ter desejo de ler ou ter desejo de aprender dessa literatura, né? Então eu percebo que às vezes se a gente desse mais sentido às coisas, é capaz dos alunos até terem mais interesse na leitura. É isso mesmo, Margarete, sentido, você falou tudo. E realmente, para nós, na época do nosso ensino médio, né, era isso do nada. Eu não conseguia realmente traçar, entender, compreender. Eu não sabia nem me localizar. E hoje parece que é tão simples, né? Você vê um texto, você fala, nossa, esse texto tem característica tal, esse texto, né? É automático da gente até relacionar, né? Mas é isso, é esse sentido mesmo que a gente precisa. E a animação de pós-leitura é o momento que vocês têm para poder dar esse sentido. Principalmente se você quer aprofundar um pouco mais ali nessa parte literária, é nesse momento que você pode aprofundar, porque esse é o momento que tem o objetivo de formar o leitor ativo, possibilitando que ele adentre ao livro para estudá-lo, para repeti-lo na memória. Então, gente, o que é repeti-lo na memória? A partir do momento que eu faço uma atividade, se eu fizer um teatro do livro que eu li, eu estou repetindo na memória, eu estou aprofundando, eu estou adentrando, eu estou estudando. Se eu tenho que fazer um resumo, uma resenha ou qualquer outra atividade, eu estou me aprofundando, né? E muitas vezes hoje tem atividades que despertam mais a atenção do nosso aluno, que talvez não fique só, né? Ah, eu li o livro, entrego o resumo, eu li o livro, entrego o resumo, eu li o livro, entrego o resumo, que talvez é tão maçante, né? Fazer só esse processo de ler o livro, entregar resumo, ler o livro, entregar resumo. Né? Enfim, isso sim, e essa animação ela vai trazer para a gente, então, uma nova forma da gente conseguir abordar a literatura hoje aí na escola, né? Quem foi ensinado a estudar literatura através da assimilação de informação decoradas, não passa imediatamente a ler livros por puro interesse ou prazer, mas quem descobre o prazer de ler passa a se interessar em aprender literatura. Olha só, né? Você decorar a literatura não vai trazer o prazer de ler de imediato, mas se você aprender a ter o prazer de ler, ela sim traz o teu interesse para a literatura, né? Então é uma via de mão dupla quando a gente desenvolve esse prazer e esse interesse ali no nosso aluno. Mas para a gente fazer essas atividades, a gente precisa o quê? Pensar em algumas possibilidades, né? Então, a gente precisa de um planejamento também aqui para essa parte. E quando a gente está fazendo esse planejamento, qual que é o nosso foco? É pensar ali, ó, fazer uma compreensão global da obra, intertextualidade, eu posso ter intertextualidade com o quê, com quem, onde, enfim, tudo isso eu preciso pensar. Alguns aspectos específicos da obra, como tema, personagem, contexto histórico, entre outros, e a recepção da obra. Então, eu preciso, né, nesse foco, pensar o meu planejamento da minha atividade de animação. E não para só por aí. Quando eu falo em atividades de animação pós-leitura, ali para o final da leitura, ou para o final da leitura do dia, tá? Também pode ser, ou de um determinado período do livro, eu tenho que entender que ele passa por 3 tipos de atividade. Um tipo é o teatro. É claro que dentro desse teatro eu tenho várias opções,
mas o teatro é um convite à leitura, porque durante os ensaios, o que se aprende de verdade é ler o texto, entender seus significados antigos e elaborar novos. A representação nada mais é do que a leitura particular de uma obra universal. Os clássicos representados enlaçam o passado e o presente. Então, o ensaio, né, o teatro, perdão, ele traz já essa possibilidade de leitura, de sentidos, de interesse, de aprofundamento ali na nossa leitura. Outra atividade também pode ser atividades que estimulem a criação e a apresentação de um produto ao público. Também são formas de animar a leitura. Elas embarcam o princípio de compartilhamento do aprendizado enquanto leitor. E uma outra forma é o jogo. Então, olha só, eu tenho ali o teatro, eu tenho a parte da criação e tenho o jogo. O jogo ele pode ser entendido ali como com seriedade e é inerente à leitura. Bem utilizado, pode aprofundar a leitura e aumentar o desejo de ler. Então, o jogo também, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa gamificação aqui na animação, ele também é bem-vindo nessa parte de animação de leitura. Então, como que é? Por exemplo, o jogo da leitura. Quando a gente pensa, né, ali no jogo da leitura, a gente pensa no seguinte, né? A leitura literária possui as mesmas características dos jogos, o simbólico e a transposição da realidade. Percebam bem que a leitura literária, ele está comparando aqui com jogos, né? Mas jogos, ele é simbólico, ele é animado, ele é colorido, ele é divertido. E a leitura? Ela também não pode ser? Por que ele está fazendo essa comparação? Mas é uma comparação, gente, para não banalizar. A gente não pode banalizar esse lúdico, achando que esse lúdico é qualquer jogo, ou a gente pode dar ele, fazer ele a qualquer momento. A gente precisa pensar em alguns conceitos que norteiam a nossa aprendizagem, como, por exemplo, quando o Vygotsky fala que o jogo cumpre a função de satisfazer a necessidade e os anseios infantis. Para as crianças, à medida que elas vão crescendo, o que acontece? O jogo ele vai substituindo as suas frustrações ali iniciais, não é? E vai satisfazendo o imaginário ali da criança. Então, a imaginação, ela torna, né, no jogo daí, ela vai tornar uma forma de criar uma dissociação entre o objeto e a ação e os seus significados. Então, o jogo acaba fazendo um trabalho de aprendizagem, de conhecimento, ali de acordo com o que Vygotsky fala, que é o desenvolvimento do quê? Da zona de desenvolvimento potencial, que é aquela zona onde a criança está aberta à aprendizagem. Então, o jogo ele é muito mais formador do que aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente pensa em jogo, a gente não pode pensar na questão da banalização. Jogo, vamos fazer qualquer jogo. Não, porque o jogo ele tem em si um objetivo de aprendizagem, né? Ele tem um objetivo de desenvolvimento, né? Ali, psíquico ali da criança. O Jean Piaget também fala do jogo e ele fala o quê? Que o jogo é um processo de assimilação diante da acomodação da realidade exterior através do jogo simbólico. Então, eu estou jogando, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo o quê? Eu estou assimilando coisas que, de repente, faz parte ali da minha realidade exterior. Então, eu também estou aprendendo. E o Freud, ele demarca ali bem forte que a relação entre o jogo e a literatura é a correspondência que existe, né? Entre a criança que joga e aquele que escreve, o poeta, o escritor. Então, percebam, em nenhuma desses três conceitos são conceitos dizendo que o jogo é só um momento para brincar, é só um momento de lazer, é só um momento em que vai, vamos dar um relax para as nossas crianças na escola. Não é isso. O jogo ele é tratado por todos esses
por todos esses nomes aí, né, como Freud, Jean Piaget e o Vygotsky, de uma forma que estrutura o desenvolvimento do nosso aluno, tá? Então, é uma forma de desenvolvimento humano, e até o adulto precisa, muitas vezes, passar por esse processo de trabalhar com o jogo, né? Então, não é só um prazer que é gerado por um momento de lazer, mas sim um prazer que vai ser gerado e, ao mesmo tempo, vai sendo desenvolvido ali naquela criança, naquele adolescente ou até naquele adulto. Então, por isso que a gente tem ali, ó, ler pode ser a forma mais adulta de jogar. O imaginário e quem? As sensações. Então, essas duas aí, tanto imaginário quanto sensações, eles vão trabalhar atividades e jogos relacionando-os aos livros para aprender a amá-los. E isso vai criar, então, ali o desejo por eles. Então, a gente une uma atividade lúdica, né? E essa atividade lúdica bem trabalhada, ela desperta, então, esse interesse e esse amor pela literatura. Por exemplo, e se a gente for entrar ali nos gêneros ou na própria literatura, os acrósticos são os jogos. São ou não são? Pode ir colocando aí. Acróstico não é um jogo, gente? Coloca ali isso, joinha, coração, qualquer coisa aí. Vamos participar, gente. As rimas são jogos sonoros? Sim ou não? O reconto, ele é um jogo? Se eu proponho o reconto de uma forma divertida para o meu aluno, não é um jogo? Eu vou pedir para o meu aluno fazer o reconto de uma história utilizando alguns elementos diferentes. E aí eu levo vários elementos curiosos que ele tem que inserir no momento da contação da história dele. Não é um jogo? É um jogo. Então, são 3 momentos, coisas que a gente já trabalha e que a gente acha que está longe dos jogos. E não é. São jogos que já estão até inseridos nas nossas atividades ali diárias, quando a gente trabalha literatura e livro. Então, para a gente entender melhor quais são essas atividades que eu posso trabalhar nesse momento, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Dentro lá do teatro, da dramatização, eu posso trabalhar o próprio teatro, o storytelling, o fantoche, o teatro de sombras, o teatro mudo, até mesmo o jogral, a leitura dramatizada, tudo isso pode entrar aqui dentro. Não coloquei todos porque não dá, mas, assim, essas atividades são atividades que podem entrar aqui para essa parte do dramatização. Dentro de jogos mais específicos, como a gamificação, eu posso trabalhar com o CRI, o desafio da leitura. Hoje o Paulo perguntou para mim se ele podia fazer um Kahoot para trabalhar no final da leitura. Pode, não vai entrar como gamificação o Kahoot? Sim, o Kahoot também cabe aqui como gamificação. Eu posso trabalhar o dia da bruxa, dos mitos, dos heróis, onde os alunos terão que ir fantasiados. Eu posso trabalhar jogos concretos, como cara a cara de livros, o cara a cara da história, o War, né? Tabuleiro de quebra-cabeça, enfim, que podem ser levados para o aluno jogar ou podem ser produzidos por eles. A ideia de se produzir, ele mesmo vai produzir o jogo que ele vai jogar, também é bem bacana, porque ele passa por vários processos psíquicos ali quando ele está criando o jogo. E o mais bacana é se você divide a turma ali em equipe, cada equipe cria um jogo diferente para outra equipe jogar, né? E aí um sabe tudo o que vai acontecer e o outro ainda não está sabendo. Então, dá essa interação, esse engajamento ali com os nossos alunos. Montagem de sequências de quadrinho, adaptações e reconto, acrósticos e paródia, ilustrar o livro, árvore genealógica do personagem, jogo do adivinha. Então, tudo isso entra dentro de gamificação. É você estar gamificando a história. Outras possibilidades é aquelas que você pode mostrar, criar e mostrar, apresentar, expor, que é, por exemplo, a feira do livro, um passeio de rota literária, uma feira cultural, um concurso literário, um blog, um simpósio do autor, a produção de um livro. Então, tudo isso também
está dentro né, dessas possibilidades ali de expor. Eu posso fazer um outro trabalho ali onde também meu aluno vai estar expondo aquilo que ele leu? Sim, desde que entra dentro dessa parte de expor, pode ser uma outra atividade também que não esteja citada aqui. É claro que a gente colocou algumas aqui para vocês, mas existem muitas possibilidades. Estão gostando? Até agora? Não estão gostando? Ninguém pergunta nada, estão todo mundo quietinho. Agora é hora de trabalhar e a gente vai lá para o nosso Em Ação. Bom, eu vou explicar o Em Ação, depois eu vou mandar vocês lá para a sala temática e aí vocês vão ter 30 minutos para realizar essa atividade que aqui está. Então, como essas atividades deverão ser pensadas? Vocês já estão preenchendo um plano de ação. Estão lembrados lá do plano de ação? Que vocês preencheram a semana passada com as atividades de pré-leitura? Hoje vocês vão preencher ele com as atividades de pós-leitura, tá? E aí, o que vocês vão fazer, então? Então, vocês vão pegar já aquele material que vocês estão trabalhando. Eu vou colocar o link aí daqui a pouquinho. E vocês vão definir o tipo de animação. Ou vocês vão escolher o dramatizar, ou vocês vão escolher o gamificar, ou o expor. Então, vou voltar aqui no quadro. Ó. São essas três. Vocês vão escolher uma dessas três aqui. O dramatizar, o gamificar, ou o expor. Tá? Escolheu a estratégia? Beleza. Escolhi gamificar. Então, se você escolheu gamificar, o que você vai fazer? Você vai retomar o foco que você irá abordar nessa atividade. Compreensão global da obra, intertextualidade, aspectos específicos da obra e a recepção da obra. Definir qual ou quais serão as atividades. Eu posso fazer mais de uma atividade? Pode. Eu posso escolher durante a leitura dos meus alunos, por exemplo, 3 momentos em que eu vou fazer atividade de pós-leitura. Eu vou escolher um momento que vai acontecer com 30% do livro lido, um outro que vai acontecer com 60% do livro lido e um outro que vai acontecer com 100% do livro lido. Aí, esse 100% do livro lido precisa ser a mesma estratégia de antes? Não. Eu posso, por exemplo, trabalhar uma gamificação sobre os personagens no 30% do livro lido. No 60%, eu posso trabalhar uma gamificação sobre a temática do livro. E com 100%, eu posso trabalhar uma das atividades de expor, por exemplo. Eu não preciso necessariamente trabalhar a atividade ali que seja só de um dos grupos, tá? Bom, então, vocês vão pensar em qual atividade vocês vão escolher e daí vocês vão registrar lá no material em ação. Nós estamos, então, divididos por turma, o material tem lá 6º, 7º, 9º e ensino médio, a gente não tem ninguém no 8º ano, porque não tinha ninguém para estar ali no 8º ano. Eu vou colocar para vocês aqui o link daquele arquivo que vocês já estão preenchendo. Copiar ele aqui. Coloquei o link ali já da turma D, do plano de ação. Aí vocês já podem acessar. E agora eu vou abrir aqui as salas temáticas para vocês. Deixa eu ver como é que está a minha. Sempre um tá saindo fora quando eu abro. Eu coloco todo mundo na sala. Silvana, qual é mesmo a tua turma? Silvana Domingues. É a mesma da outra Silvana, não é, Silvana? As duas Silvanas estão juntas, não estão lá no 7º ano? Estão, né? E eu coloquei vocês duas hoje lá e já saiu aqui. Bom, gente, ó, na primeira semana o ensino médio ficou aqui na sala principal.
Na semana passada foi o 9º ano que ficou na sala principal. Hoje, quem vai ficar, então, na sala principal é o 7º ano, tá? É o 7º ano que vai estar aqui na sala principal. Deixa eu voltar lá. Então, 7º ano fica na principal, 6º, 9º e ensino médio vão para as salas, ok? Se tiver alguém depois de sala trocada, aí me avisa aqui no chat que eu já aviso, mas aqui para mim tá aparecendo tudo certinho, tá? Vamos lá. Pessoal, esses slides aqui, se vocês quiserem voltar aqui na telinha anterior, está lá no Classroom, tá? Alguém pode acessar e compartilhar aí com vocês enquanto vocês estão na discussão, tá bom? Eu vou parar o meu compartilhamento, porque agora a sala é de vocês, não é mais minha. Enquanto isso, eu vou para as outras salas. Vocês ficaram com algum... Tá tudo bem? Tranquilo? Eu vou para a próxima sala. Esqueci de abrir o microfone, fica falando, o microfone fechado. Ai, Josi, então fala. Não, o nosso grupo fica aqui, né? Tá certo, então. Sim, de você fica aqui, tá? Eu vou, então, para as outras equipes, tá? Eu achei interessante a questão da criação dos jogos eles possam fazer no final da atividade. Eu fiz um ano acho que foi ano retrasado, é bem interessante, eles são bem criativos. Aqueles jogos, espécie de jogos de tabuleiro, né? Que daí eles fazem questões, volte uma casa, vá para frente. Com o 7º ano, talvez eles se interessem. Bem bacana, Josi. Eu acho que é uma proposta bem legal, né? Eu acho que é melhor que a dramatização. Não sei como que são as turmas de vocês. Para sair uma dramatização precisa muito malabarismo do professor. Não sei, né? Eu acho que talvez a gente orientar eles talvez para um jogo de tabuleiro que eles possam, de repente, fazer questões à parte sobre o livro ou o conto, ou que cada um escolher. É uma sugestão, eu acho que é tranquilo, não sei. Eu tinha imaginado essa situação, que daí no início a gente vai para a contação de histórias, que a gente vai utilizar alguns elementos, né? Isso. O elemento da contação, e daí... Ô, gente, desculpa um pouquinho, gente. Acontece que me perdoe, tá, de entrar no de vocês. Não tem problema. O meu grupo aparece para eu entrar no grupo 4. Aí eu entro, não é o meu grupo. E como eu saí da chamada, saiu o link lá, Geise, para eu poder participar do meu grupo. Eu estou num grupo com outra pessoa e toda hora aparece, quer entrar no grupo 4? Margareta, acho que você tem que chamar a gente no privado, porque daí a gente também não tem aqui o link, né, pessoal? Não a tem, gente né? não está aí no de vocês? Não, porque ele só foi para você, para nós nem vem link. Vai ter que chamar ela no privado. Eu vou pedir para ela, desculpa, tá? Muito Imagina, obrigada. Não, imagina. Tá, então deixa eu me situar aqui, eu escrevo novamente. Tipo de estratégia. Então, a de pré, a gente colocou contação, né? Como a Josi estava dizendo. E agora, de pós, vamos colocar, então, jogos de tabuleiro? A gamificação, né? Concordo? Gamificação? Não. Vocês têm uma ideia? Gamificação? Seria a gamificação. Aí dentro da gamificação a gente vai colocar o tabuleiro. Tá. Então... Margarete, eu estou lá no grupo 5. Eu acho que tem pessoas do outro... A Margarete já saiu, Deus, a Margarete já saiu. Ela está falando no privado com a Geise.
Ah, tá, desculpa então, eu estou sozinha lá, então, mas não tem problema não, já Viu, concluí a Neuza? atividade. Ela Oi. disse que ela estava com um problema no link e a gente também não tinha, então ela foi falar com a Geise no privado, tá Sem ok? problema, sem problema. Tá, então eu vou projetando aí. Com a gamificação, porque às vezes pode ter alguém que tem uma outra ideia, a gente faz uma votação, não sei. É verdade, né? O povo concorda com a Porque gamificação? eu dei a minha ideia, não sei. Mas eu acho mais tranquilo. Não que seja, né? Mesmo E que- essa eu acho mais tranquilo e tipo que envolve a gente pode organizar eles mais ou menos, cada grupo tem a sua afinidade, sai atividades bem boas, né? Eu acho Dá mais para fazer dá para fazer de várias formas, né? Você pensa na gamificação, pode ser um jogo pela Então, mas eles dentro da... podem pode ser um tabuleiro, um construir quebra-cabeça. isso mesmo. Então, mas dentro dessa gamificação pode ser, como você disse, o tabuleiro, né? Quebra-cabeça. Inclusive o Wordwall, aquele roleta, também entra ali na gamificação, né? Eu até pedi É o para os Kahoot. alunos fazerem isso também, né? Eles conseguem. Então, eu colocaria aqui os dois, tanto no suporte virtual quanto de tabuleiro convencional. Coloco os dois, então? Mas será que ela quer que a gente seja mais específica agora? Porque, pensando no que eles tenham que criar, vamos pensar assim, Isso. Eles têm que criar, quando for, por exemplo, de tabuleiro, eles vão ter que criar, de repente a gente vai ter que utilizar, não sei, um papel cartão, uma cartolina, alguma coisa, né? Para o tabuleiro, os dados, e eles vão ter que ser criativos, que eles vão imaginar o ponto de chegada, ponto de saída, voltou casa, foi para frente. Eles criam, vai ter responda uma pergunta, vai, né, sobre o livro para avançar tantas casas, né? Então tem toda essa questão. O virtual, eu nunca levei eles para criar um jogo, aí seria eles realizarem um jogo que já está na plataforma, seria isso? Dentro da plataforma lá do Word, por exemplo, eles podem criar. Eu nunca criei. Tem essa possibilidade deles montarem ali a roleta, por exemplo. Eles podem montar a roleta com as questões lá. Profe. Silvana, os teus já montaram? Porque eu já montei alguns, eu não achei tão fácil. Eles conseguem bem tranquilo? Não, eu passei para eles hoje, para eles colocarem daí. Passei os passos, né? E para eles colocarem por grupo, falei 10 questões por grupo. Tá. E aí eu pedi para eles montarem daí para mim. Tem uns que eu acho que podem ter facilidade, porque os meus, alguns fazem o EduTech, eles fizeram ano passado, e eles criam alguma coisa, mas eu mesma nunca fiz, eu só utilizei os prontos já. Daí é só amadurecer, eu acho que diferenciar essa ideia, ou né, o tabuleiro, se eles vão fazer, ou eles vão jogar um já pronto lá. Viu? E se a gente colocasse, então, as duas propostas, porque aqui ainda é um plano, né? E aí nós teremos outros momentos e vamos amadurecendo. Deixamos a gamificação, colocamos tanto a criação nesse suporte virtual, mas fica claro que quem vai criar é o aluno, né? Isso. Nós não vamos levar o jogo pronto, é isso? Isso. Então, vou colocar lá. E eu acho que a gente conhece os nossos alunos, a gente sabe se eles, né, se de repente eles vão comprar a ideia, alguns às vezes compram, eu acho que talvez lá de tabuleiro eles vão comprar e vão gostar. Os que tiverem já uma história ali, que eles saibam lidar com o EduTech, que eu lembro que eles já sabem, têm uma vivência, talvez eles tenham facilidade. Eu sempre utilizei já os prontos, não sei vocês. Eu já fiz, já. Já? Eu já utilizei, já. Os virtuais? Não com os alunos, né? Eu, para mim, para passar para eles. Entendi. Mas você montou? Eu montei. Eu montava bastante quando eu estava com as aulas de espanhol. Aí, quando eu estava com as aulas de espanhol, o ano passado, aí eu montava. Esse ano, eu ainda não montei nenhum. Eu só peguei pronto, né? Porque depois que eu vi que tinha pronto, e o nosso dia a dia é bem corrido, né? E aí eu já encontrei pronto. Mas eu montava o de espanhol.
Margarete, a Geise está aqui nessa sala agora. A Geise está aqui agora, aproveita. Geise, a Margarete está perdida aí, salva ela. Eu Acho que a Geise não está na nossa. Fica aí então, Margarete. Eu acho que você e a Neuza ficaram aqui, mas para vocês irem para lá, é só vocês... Não tem o triângulozinho, o quadradinho e círculo ali? É só vocês clicarem, daí vocês clicam em salas temáticas, que já vai aparecer a sala de vocês. Eu já estou lá, eu acho, Geise, dá uma olhadinha lá, que estou sozinha lá. Eu acabei de voltar de lá, mas eu vou indo lá novamente. Eu vou atrapalhar de novo as meninas coitadas, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Na hora que eu cliquei no link para participar do meu grupo, aparecia uma mensagem assim: Grupo 4, cancelar ou participar? E eu não tinha como eu cancelar, daí eu entrei, daí tinha só um aluno, um homem. Aí eu é o Décio. Aí eu perguntei assim, aqui é o grupo do ensino médio? Ele, não sei. Aí eu falei, meu Deus, então estamos no grupo errado. Daí eu entrei no das meninas aqui, coitadas, pela segunda vez, pensando que você estava nessa sala. Eu pedi socorro. Mas eu já passei lá. Toda vez que eu tento entrar, dá de novo nesse grupo aí inexistente. Deve ter dado alguma falha. Deixa eu dar uma olhadinha que eu vou jogar. Eu não sei, então, o meu subgrupo é o 5. Eu estou fazendo lá, não sei se está aparecendo ou não, mas eu estou lá. Então, mas para mim não aparece para entrar. Deixa eu ver. É no grupo 4 mesmo. Eu vou jogar vocês novamente nele e vai aparecer de novo. No 4. Aí vocês já vão conseguir acessar. Peraí, eu também, Geise. Também, peraí que eu já vou salvar, já vai aparecer para vocês duas. Apareceu de novo, ó. Você recebeu um convite para participar do subgrupo 4. Participa. Aí quando eu entrei nisso, só tinha um cara, e aí eu perguntei, ele também não sabia, e eu saí. Mas tá bom, obrigado aí, desculpa de novo, meninas. Não, tranquilo, eu já tô indo lá, tá? Tá, então voltamos. Eu coloquei ali, meninas, planejamento e criação de jogos de tabuleiro ou outros, tanto no suporte físico como virtual. Isso? Daí agora pede assim, ó, como serão desenvolvidas? Eu fico com dúvida se é depois que estiver prontas ou o processo de criação. Finaliza a leitura, né? Nesse caso. Como? Eu não entendi, desculpa. Eu acredito que a atividade seja na finalização da leitura, essa do tabuleiro, né? Sim. Dos jogos. Sim, é pós, ó. Porque daí tem na tabela que, ó, a gente tinha as prés, né? Outra que eu andei errado aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Então, aqui são as prés, né? As anteriores, nessa primeira coluna, né? E daí depois são as pós, né? É isso? Tá. E agora, como serão desenvolvidas? Isso. No caso, acho que então, após a leitura, os alunos vão ser orientados a construir, né? Em grupos. E após a leitura completa da obra, né? Isso. Eu acredito que tem que ser após a leitura completa. Se a gente for pensar em alguma outra atividade no meio, a gente vai, né? Certo. Porque a gente vai aplicar a metodologia, não vai utilizar as mesmas, né? De repente, a mesma obra lida. Então. Sim. Após. A divisão dos alunos em grupo e a questão de propor para eles desenvolverem. Eu, particularmente, eu não vou usar o laboratório porque eu nem vou ter espaço. E eu acredito que no laboratório, se eles não tiverem o virtual, se eles não tiverem um pouco de habilidade, eles demorem muito tempo para finalizar. Né? Eu estou falando da minha realidade. Então, no meu caso, eu vou optar pelo... Mas eu tenho bastante horário de laboratório, só que, assim, tem que ler, né? E tem isso, e assim, eles demoram demais. Nossa, eu não tenho alunos que dominem, assim, porque você tem que ajudar no planejamento de tudo, né? Então, não sei também, acho que eu vou no físico, né? Mas e eu não me sinto ainda.
Oi? Eles se comportam, eles demonstram interesse na leitura ali? Os meus eu estou lendo com eles, eu faço leituras coletivas na sala de aula, leitura compartilhada. O meu 7º ano era o meu ano do 6º ano do ano passado. Eles gostam de ler, eles participam das leituras. Josi, mas você deu esse feedback para a equipe do núcleo sobre ler a mesma obra? Porque na outra formação, nossa, não querem. E eu acho que a única coisa que funciona é a turma inteira ler o mesmo livro. Eles não podem cobrar de mim, porque aqui eu já sou bem clara. A minha escola não tem horário de laboratório para todos. Uma maneira de eu garantir que eles vão no laboratório cada 15 dias, né? Então, assim, eu tenho que ler o livro físico. Em sala de aula, às vezes, eu escolho, por trimestre, eu escolho uma obra. Até agora, ninguém me falou nada. E eles amam ler... E livro físico? E livro físico vocês leem? Os livros, por exemplo, na biblioteca, a gente tem 30 livros de cada obra. Tem um livro para cada um. Então, tem vários livros, a gente tem as caixinhas já separadas, e esse trabalho a gente faz há muito tempo. A gente fez uma divisão até com os professores de português. 6º e 7º lê tal e tal livro. 8º e 9º, tal e tal, que a gente faz essas leituras, sabe? A gente já fazia... Eu acho que há uns 8, 9 anos. Gente. Nossa, isso é utópico, e eles gostam... Assim, ó, os 6º e 7º, eles gostam muito. Aí depois eles vão lendo, eles se obrigam a ler um livro por trimestre, eles se obrigam a ler, pelo menos, junto com a gente. Legal. E geralmente, assim, as obras são obras tranquilas. Então, o 6º, ele começa lá com o Macaco Malandro, Fantástico Mistério de Feiurinha, eles amam ler. Eles fazem... Legal, gostei. Eu não sei os colegas, mas eu perdi muito da leitura com os meus alunos agora com a plataforma. Perdi significativamente, eu ouso afirmar. Eu registro no meu livro de chamada, eu registro assim, ó, eu registro sempre leitura, quando tem lá leitura na plataforma, que eu não tenho horário na plataforma, e a maioria dos alunos, né, não tem a questão do celular, 6º e 7º, alguns, né, uma grande maioria não tem, e que por isso a gente está fazendo a leitura do livro físico. O meu livro é cheio de justificativa. Então, os meus alunos do 7º ano, que eu tenho o 6º, 7º, 8º e o 9º, né? Os do 6º e do 7º, eles ainda lê. Sim. Agora, o 8º e o 9º são sem vergonhas. Eles, você vira as costas, eles estão em jogos. Isso mesmo, esse problema aí é grave. É um trabalho assim cansativo, porque você olha, fulano é Leia Paraná, ciclano é Leia Paraná, é muito cansativo. E a plataforma, ela tem falhas, né? Porque eles põem lá para áudio e deixa o áudio, ó, tá lá. Ou senão eles deixam lá na página e daqui a pouquinho, passa um tempinho, eles vão lá e trocam. Isso está contando que eles estão lendo, e na verdade eles não estão lendo. E sabe outra coisa que eu acho, os meus cestinhos, como a gente não vai tantas vezes na biblioteca, a plataforma ela tinha que ser intuitiva. Intuitiva, né? O aluno entrou, escolheu a obra, clicou, tá lá, tá lendo, né? Agora aquela coisa eu sofro muito, 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 gente, com os meus alunos, eles têm a cada 15 dias, o dia que eles vão lá, ou se eles vão ler em casa, eles podem até olhar para ler, mas eles nunca vão ir no clube de leitura. Porque para eles lembrar daqueles passos é muita coisa, então ela tinha que ser mais intuitiva. Infelizmente, ainda não chegamos nessa parte. E o ano passado, eles liam mais quando era um livro físico, porque nós fizemos um trabalho o Clube da Leitura e a Pizza Literária. A Pizza Literária... Lembrei de uma coisa. Pode falar, eu estou ouvindo. A Pizza Literária,
eles, assim que eles terminavam de ler a obra, eles iam desenhar, né? Aí a gente usava a aula de arte da professora, que aí eles iam confeccionar na capa da pizza, né? Eles desenhavam, ilustravam a obra que eles estavam lendo. E aí fizemos isso, né? Aí no final, eles tiveram a rodada de pizza. A diretora pagou, mandou fazer um monte de pizza para eles comerem. Nossa, eles amaram, né? Mas isso era com livro físico. Oi, Divalda, mas e se a gente roubartilhasse a sua ideia? Olha, para colocar como uma atividade aí da pizza, daí você já explica depois ali, da pizza literária. Então, faríamos a pizza com a divisão e os diferentes livros lidos, ou cenas, né? Cenas do livro que daí compusessem o total da pizza, a fração do livro através da arte. Nossa, Aí genial! Aqui, ó, então, aí na fração do livro aí, dos pedaços das pizzas, a gente tinha, eu coloquei assim, perguntas, nas 8 fatias, eu coloquei perguntas e eles respondiam as perguntas referente à obra. E a gente não pode roubartilhar essa sua ideia aí nesse projeto? Pode, tranquilo, pode sim. Posso colocar ali, colegas? Colocamos, mas aí depois a Edivalda manda para a gente os passos direitinho. Isso, adorei. Também, eu fiz uma proposta, eu não sei se eu já comentei com vocês, para o 6º ano, porque eles estão lendo o livro O Pequeno Príncipe. Você comentou e ficou de enviar para nós. Eu comentei no você, né? Essa daí eu pedi para você, porque essa daí eu achei interessante. Eu também estou lendo com o meu 7º O Pequeno Príncipe. E aí eu falei para eles, né? Assim que vocês terminarem, nós vamos confeccionar sacolas. Nós vamos confeccionar sacolas e vocês vão ilustrar a obra de vocês. E dentro da sacola, vocês vão colocar assim, vocês podem desenhar ou pode pôr objetos que lembra alguma parte do livro e vocês vão contar para a sala, vão fazer uma apresentação. Dá para colocar, será esse sacola também ali, gente? E daí eu acho que eu gostei dessa ideia, porque da pizza, você usou a caixa de pizza. Só que não ficou, como foi para a escola toda, e a escola é uma escola de campo, né? A gente tinha, o ano passado, 80 alunos. E ficou assim, não ficou muito barato para a diretora, não. É isso que eu estava pensando, porque a minha turma é grande. Daí então não ficou muito barato, porque tinha que comprar. A gente aproveitou, né? Que é o joguinho da pizza, a gente usou para cada aluno, a gente deu uma embalagem. E aí eles confeccionaram. Mas não precisava ser para cada um aluno, a gente podia usar as mesmas equipes da gamificação ali do outro jogo. Então, a equipe teria que, tipo, se tem, sei lá, 7 na equipe, aí a pizza vai ser fracionada em 7 partes, né? Já entra o professor de matemática aí, que é bacana também, e poderia ter para responder, para desenhar, né? Eu acho que não precisa ser uma para cada aluno, a gente pode trabalhar pensando em economia com as equipes também, né? Não precisa ser individual, né, a pizza. Tem grupo, mas aí, então, acho que dá para a gente colocar um ou outro. Então, a gente vai utilizar a pizza, isso? Ou pode ser deixamos os dois e vamos amadurecendo, porque a gente vai ter mais um tempinho. Sim, o que vocês acham? Pode ser? Tá. Pode ser. Deixa eu terminar, então, ali. Ó, eu fiz com os meus ano passado, esse aqui se falou da pizza, eu lembrei, ó. Daí os alunos foram embora, mas daí esse aqui era individual, cada um fez o seu. Eu achei bem legalzinho. Tem um grupo no Facebook que compartilha muitas ideias muito boas. Como é que é esse daí, Josi? Eu estava lá escrevendo, perdão. O livro hexagonal. Ele fica bem legal. Você no centro, você coloca o título. Olha aquele papel pardo.
O título, daí você pede imagens, você pede personagens, você pede O trechos. conflito, o clima, barará. Ah, bem legal. Gostei também. Eles amam fazer. E por que a gente não põe lá livro hexagonal, é isso? Vamos pôr. E daí vocês compartilham para o grupo. Olha quanta ideia para a gente ir amadurecendo. Esse grupo no Facebook, não sei se vocês participam. Deixa eu achar que eu coloco o link para vocês. Não, se você tiver o link, eu nem tenho Face. Legal. Eu tirava bastante ideia. Esse ano eu tô fraca, eu tô parada, não tô fazendo muita coisa. Mas eu já fiz muita coisa baseada nas ideias dele. Tem o autorretrato, até eu compartilhei também, eu fiz, é muito legal. Eu quero esse link aí. Eu já acho aqui para vocês. Você vai pôr aqui no grupo ou você vai pôr? Vou colocar no nosso grupo ali. Deixa eu achar. Aqui, agora? Josi, hexagonal é quantas partes? Só para mim pesquisar a escrita correta. 6? Obrigada, filha. Minha filha me ajudou aí. Obrigada. 6. Pessoal, vocês já terminaram, né? Posso chamar as outras equipes de volta? Acredito que sim, né, grupo? Sim, né? Sim. Tá bem bacana. Ô, Josiane. Oi. A Josiane. Não a Regina, a outra. Eu vou mandar. Você tá com o seu WhatsApp aberto aí? O celular? Sim. Eu vou mandar um oi para você, e aí você manda, então, para mim. Já mando para você. Porque eu não estou com o WhatsApp aberto aqui no meu Note. Então, me mande o oi que eu te mando. Geise, pensa que esse grupo bombou. Tem umas profs aí que você tem que colocar elas de monitora lá no grupo grande, tá? Muito legal. Obrigada, colegas. Olha, eu acho que todos os grupos vocês foram muito rápidos. Essa turminha é traz. Já está puxando o restante, assim, o pessoal já vai voltar. Máximo 1 minuto já está todo mundo aqui, daí a gente já socializa, tá? Para socializar também bem rapidinho, a gente só conversar um pouquinho sobre as atividades. Josiane, como que é o seu sobrenome? Seu sobrenome é difícil. É Strontica. Seu sobrenome bom. Não estou te achando aqui, não. Eu vou te dar um oi. Eu vou No dar um grupo, oi no grupo ela está só como Josi. Só como Josi? Mas eu já te dou um oi lá. Eu digo um oi e você me acha. Tá. Voltamos? Estamos voltando. Ô, Geise. Oi. Eu só queria dar uma sugestão. Acho que aquela plataforma do Leia Paraná teria que dar uma mudada naqueles livros ali também, né? Nós já solicitamos, ou para colocar outros, né? Ou para inserir outros. Para dar uma variada, né? Porque tem uns livros ali que não são muito interessantes para eles, né? Então podia dar uma... E tem aluno que lê, né? Que lê bastante, então que assim, a maioria dali eles já leram, então tinha que dar uma reformulada ali. Mas nós já pedimos... Mas não mudou o livro. Mas nós já pedimos também isso daí. Gente, então vamos. É mais intuitivo também, eu comentei até isso, assim, eu sinto muita dificuldade ainda com os meus cestos. A gente vai a cada 15 dias, né, porque a nossa escola é bem grande, e ela precisa ser mais intuitiva para o aluno, para aqueles passos, eles são muito longos, né? Muito longos, eles têm dificuldade. Pessoal, vamos então compartilhar. Eu vou começar pelo 9º ano, pelo 7º ano que estava aqui na sala principal, que eles já estão compartilhando aí na nossa tela.
Eu queria, gente, que vocês falassem para a gente qual foi a estratégia que vocês escolheram de pós-leitura, quais foram as atividades elencadas e como que vocês mais ou menos conversaram que iriam realizar essas atividades. Quem vai falar aí? Quem vai ser o nosso repórter? Edvalda, eu ia dizer, Edvalda, quer falar? Porque tem a sua sugestão boa, a Josi também. Obrigada. A Josi pode falar também. Tá, falar agora já? Já. Tá. Quer começar, Josi? Pode falar um pouquinho, eu falo depois, só complemento, mas eu acho que as tuas ideias foram complementadas, são ótimas. Então, é só para falar o pós, né, professora? Isso. Só o pós, né? Depois. Isso, só o pós. Hoje é só o pós. Ah, então tá. Então aí, cadê o nosso aí? Põe aí para mim, para eu ver, gente. Ah, tá. Está compartilhando ali, Edvalda. Ah, tá. Então, assim, nós conversamos aqui no grupo, nós estamos amadurecendo a ideia ainda, tá? Não tá assim 100% ainda não, que a gente pode mudar. Nós pensamos em fazer a pizza literária, porque eu falei para as meninas que o ano passado, lá na escola, nós trabalhamos, né, com a pizza literária. O aluno lia o livro, né, o livro físico, e após, quando ele terminava de ler esse livro físico, aí ele ia construir, aí nós compramos as caixas de pizza e ilustramos, pedimos para a professora de arte, né, ceder as aulas dela também, para os alunos ilustrar a obra ali nessa caixa de pizza. E dentro nós colocamos assim 8 fatias. E nessas 8 fatias nós fizemos perguntas para o aluno responder. E aí nós marcamos o dia, eles fizeram a apresentação, e após a apresentação, depois que todas as salas fizeram a apresentação, aí a diretora, ela pagou, ela mandou fazer as pizzas para eles. Aí eles se acabaram em comer pizza, né? Porque eles gostaram muito, ficaram todos empolgados, porque estava fazendo esse trabalho. E foi um trabalho, assim, bem gostoso, porque no início do ano, eles até falaram para mim, professora, vai ter a pizza literária para a gente poder comer a pizza depois? Eu falei, nós vamos ver ainda, mais para frente nós iremos ver. Mas aí veio a plataforma, né? E aí mudou, tudo diferente, porque era o físico, agora é a plataforma. Mas a gente pode, né, pensar, e foi igual o 7º ano, depois assim a gente pagar uma pizza lá para eles. Mas tem a ideia também da Josiane também, que eu achei muito legal. Fala, Josi. Eu comentei assim, eu pensei a princípio nos meus alunos, eu gostei muito da ideia dela também, porque eu estou lendo o Pequeno Príncipe e ela também falou da questão que você esqueceu de falar dos alunos fazerem a sacola. Da sacola, A minha era da gamificação deles fazerem um joguinho de tabuleiro. Mas esse joguinho de tabuleiro bem simples ali, como uma finalização. Mas eu também amei, a gente está bem indeciso, porque eu amei a ideia dela também da sacolinha. Pode terminar lá e finalizar. Tá, então deixa eu voltar aqui para a sacola agora. Na sacola, a gente confeccionar a sacola e ilustrar a obra, né? No caso é o Pequeno Príncipe, ilustrar. E depois eles escolherem, eles podem ilustrar também e colocar dentro dessa sacola as partes assim do livro que eles leram, igual o Pequeno Príncipe. Vou desenhar rosa, porque tem uma passagem lá da rosa, e eles explicarem o porquê da rosa. Tem os planetas, desenhar o planeta. Ou, se ele tiver o objeto, ele colocar também o objeto dentro da sacola. Aí, conforme tem um objeto ali dentro da sacola, aí ele vai falando a parte do livro. Eu amei essa ideia particularmente, então, não sei. Adorei todas.
todas as ideias. Muito bacana, adorei a da pizza, da sacola. Ah, muito bom, meninas, parabéns. Gente, mas assim, ó, todos estão bons, tá? É que não, a gente não tem tempo hábil para todos os grupos falarem. Então, eu já deixei o 7º ano falar. Essa ideia dos jogos, de fazer o jogo de tabuleiro, outras equipes também tiveram, eu achei bem bacana, eu adorei, eu acho que é isso mesmo, para pôr ali os alunos na massa. O ensino médio também trouxe uma ideia atrelada ali com o storytelling, e parece que eu vi em outra equipe também, um trabalho junto com os alunos do EduTech, do Pensamento Computacional, não sei, eu vi em outro grupo também esse trabalho, então acho que fica muito bacana, e é isso mesmo, e é colocar atividades para que eles também tenham aquela mão na massa, e dessa forma eles possam reler um pouquinho ali da história, reler o livro, se envolver mais, aprofundar mais. Bom, vamos lá então. Como a gente só tem ali 10 minutinhos para o final da aula, eu vou voltar para o slide. Por quê? Porque vocês, todo mundo tem acesso a esse arquivo. Só não me apaguem nada, mas vocês podem ver o que os outros grupos colocaram. É por isso que foi colocado ali tudo junto, para que vocês podem ter essa interação ali, ver o que os outros grupos colocarem, aproveitar outras ideias, saberem de outras ideias como que foi pensado também, tá? Então, aqui agora, no nosso slide, depois do nosso em ação e da nossa socialização, a gente vai falar um pouquinho dessa síntese. Então, vamos resumir a reunião em uma palavra-chave? Então, eu vou pedir para vocês, eu ia fazer um Mentimeter, mas eu comecei a abrir o meu Mentimeter aqui, eu não sei o que aconteceu, ele não está abrindo de jeito nenhum, o link está dando problema. Para a gente não ficar sem fazer atividade, eu vou pedir para vocês escreverem aí no chat mesmo. Coloque uma palavra, escolha uma palavra para resumir a reunião de hoje, ó. Para escolher, pense em alguma que exprima algo que você achou importante, algo novo para você ou alguma ideia que você teve com base nas discussões da reunião. Tá? Então, coloquem uma palavra ali. A José me colocou boas ideias, aprendizado, Gilberto, vamos lá. Muito bem, ideias, criatividade. Eu já colocaria sacola, pizza, jogo de tabuleiro, storytelling, todas essas ideias maravilhosas que vocês criaram ali. Carro, né? Eu vi a equipe também ali trabalhando em cima do carro, que eu acho bem bacana. Ó, trocas, aprendizado e compartilhamento, compartilhar, motivação. Livro hexagonal, olha aí, ó, o livro hexagonal. Muito bem. Gente, então é isso, né? Então, essas ideias, ó, carro, a Lilian colocou agora, são, assim, palavras que estão resumindo, né, a nossa reunião de hoje, contribuindo aí para o nosso aprendizado dessas animações de pós-leitura. Então, gente, pensando nisso, ó, vocês estão convidados a fazer já a implementação de vocês. Você tem atividades de antes da leitura, atividades de pós-leitura. Nós sugerimos ali para vocês, ó, 3 datas ali, 3 semanas, né, para vocês trabalharem, que é do 3/7 a 6/7, 24/7 a 28/7, 31/7 a 4/8. Então, vocês devem trabalhar nessas 3 aí para não ficar o prazo apertado para o dia 11, que é o dia que vocês têm que entregar a implementação, tá? E mais um recadinho de hoje, que é o Contribua Conosco, que eu vou colocar o link para vocês aí, para vocês contribuírem com a gente, avaliar essa reunião, avaliar todo esse aprendizado que nós fizemos hoje. O link do Contribua Conosco está aí no chat, é só vocês clicarem, é rapidinho. 2 minutinhos aí para vocês preencherem. Quem não conseguir preencher agora pode preencher depois, mas não deixam de preencher este formulário.
Só lembrando que a nossa turma é a turma D de redação e leitura, tá? Vou dar uns minutinhos aí. Quem for terminando de preencher, vai levantando a mãozinha ali, só para eu ter uma ideia de quem já preencheu. Ali, o Gilberto já deu joinha. Silvana também já terminou. Neuza. Ele é bem curtinho hoje, né? Bem rapidinho de preencher. Lilian. Mas enquanto vocês estão ali, ó. Josi, deixa eu já preencher rapidinho aqui. A Gislaine. Maria. Deixa eu já preencher rapidinho aqui também, gente. A chamada de vocês, né? Opa! Vamos lá aqui para a nossa listinha. Ai, peraí. Peguei a turma errada. Alcione está aí, André está aí, Daniele, a Edivalda, a Elaine, Gilberto, a Gislaine, a Joses, a Liliane, a Margarete, a Maria. A Neuza tá? Tá, Neuza tá. O Paulo, a Tati e a Silvana. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Presença de vocês, ok. Tudo certinho. Então, olha só, agora para a gente finalizar, eu vou falar para vocês que tem aqui, ó, sugestões de outras atividades de animação. Já vai ficar lá no Classroom para vocês também, algumas outras ideias de atividades, tá? E também, se você sabia que agora a gente consegue utilizar a plataforma Redação Paraná de forma offline. Então, esse aqui é bem interessante, é uma novidade que nós temos. E essa novidade, então, ela traz para a gente a plataforma Leia Paraná na possibilidade offline, tá? Como que vocês podem estar fazendo isso? Eu vou colocar depois para vocês esse card lá no chat. O card, ele também está ele está no slide de vocês. Vou deixar lá no Classroom, no mural para vocês também. Mas, assim, o aluno ele pode baixar o seu e-book por meio do aplicativo e realizarem as leituras sem precisar de uma conexão com a internet. Então, o aluno tá lendo um determinado livro, né? Aí ele pode ir lá na opção mais, tem uma opçãozinha lá, mais, ele entra em clube de leitura, abre a turma, lá embaixo ele vai em estante e vai no botão para download. Não é muito grande, tá? Dá para baixar no celular, para ele conseguir ler depois, se ele quiser continuar fazendo a leitura em casa. E aí, os próximos passos, ele já consegue, então, estar acessando o livro que ele está lendo de forma offline. O que acontece na forma offline? O meu aluno vai fazer a leitura, mas não vai aparecer as atividades para ele. Aí, depois, quando ele acessar
Na forma online, aí ele volta para poder realizar as atividades, tá? Mas o BI conta a leitura dessa forma offline, ele consegue captar essa leitura, mas ele não capta as atividades feitas, ele só vai captar as atividades feitas quando o aluno estiver na forma online e realizar as atividades. Tudo bem? Mas aí já é um adianto para a gente, dá pelo menos para o aluno ir lendo, se ele quiser ler no celular, dá para ler em casa, em outros momentos, além ali da escola. Eu achei bem interessante essa ideia, eu acho que vai ser bem legal, assim, também de se trabalhar. Então, fica para vocês, eu vou colocar esse card lá para vocês, que explica certinho ali quais são os passos para se fazer o download desse e-book, para que ele possa ler depois, tá bom? Joia, gente? Tudo tranquilo? Então, olha, um abraço para vocês, um beijo, um queijo muito grande, e até terça-feira da semana que vem, nós voltamos aqui, então, com a nossa reunião 6. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Boa Fala, noite. Titi. Deixa eu só parar aqui a gravação, só um pouquinho. Prof, desculpa, eu não ouvi, você fez o print?